Bom, então o que que motiva as representações, né? E aí a gente entra um pouco no tema das motivações, que tem sido tanto objeto de questionamentos, né? A gente viu que as motivações, que as representações, elas são um efeito, né, um resultado, um efeito final daquelas lembranças do aparelho de memória, né, ou do acervo de conhecimento, que aqui a gente pode usar como sendo praticamente a mesma coisa. Tem umas diferenciações, mas eu acho que não vale a pena entrar agora. Mas, então, as representações, ela é o resultado final definido pelo conjunto de lembranças ou acervo de conhecimento que temos nos três centros, né, o racional, o emocional e o instinto, e ainda com as lembranças e o conhecimento existente no self. Ok. Só que dentro desse arcabouço, né, dentro de todo esse conjunto de possibilidades, o que faz com que as minhas representações elas vão para um determinado sentido e não para outro? Né? Dentro das várias possibilidades, o que motiva a minha construção da realidade ser de um determinado aspecto? Sendo que teria uma possibilidade muito grande é, de estruturação dessa imagem ou dessa representação final da realidade, né? Mas então por que dentro de todo esse processo, dentro de toda a possibilidade criativa do que nós temos, por que a gente elege especificamente um ponto, uma realidade final, uma representação final, num formato específico, ao invés de outro? Já que estaria relativamente aberta essa possibilidade. Bom, é, o Ruiz e os psicanalistas, de um modo geral, eles vão falar que o que faz esse direcionamento da representação, dessa imagem final, são os desejos. Então, como que seria esse funcionamento da psique? Dentro de todo esse aparato é, criativo, dentro de toda essa possibilidade existente dentro do nosso aparelho de lembrança, do nosso acervo de conhecimento, a gente vai pegar essas possibilidades e usá-las para realizar os desejos ou necessidades. E a gente pode entender aqui o desejo e necessidade como mais ou menos a mesma coisa, porque quando a gente tem uma determinada necessidade, a gente transforma ela em desejo, e é esse desejo que vai dar o impulso da realização da realidade. Né? Então, os desejos são as principais motivações que temos para poder fazer essa produção final. Lembrando que o nosso comportamento ele vai ser todo correspondente a essa representação final da realidade, porque a gente vai responder o tempo inteiro, empiricamente, né, enquanto prática, a gente vai praticar tudo para responder e para manipular essa realidade final. Né? Então são os desejos então são os motivadores das representações no final das contas. São eles que vão determinar, né, que vai motivar a escolha de quais são os elementos, dentro das possibilidades deles, quais são os elementos que vai definir e estruturar essa condição da realidade representativa, significativa que a gente tem. Então a gente entra agora um pouquinho no âmbito dos desejos, que são os desejos motivacionais, que motivam toda essa nossa produção da realidade e da representação dessa realidade, na verdade. Né? Lembrando que a gente não acessa a realidade em si, mas uma representação dela. Ele coloca que a fratura constitui a pessoa como ser de desejo. Porém, a modalidade do desejo não vem pré-definida por nenhum tipo de teologia natural. É a própria pessoa invadida pela inalienável dimensão antropológica do desejo que constrói o sentido e o conteúdo do desejo. Ela é concomitantemente um ser instituído pelo desejo e instituinte de desejo. O que é essa fratura? Né? Essa fratura é o que a gente fala da fratura humana ou quedaôntica, que o Cláudio vai chamar então de queda do paraíso, que é aquela frustração amorosa que a gente tem na infância, aonde a gente começa a ter as primeiras percepções da dissociação que temos da mãe. E então aí vem as primeiras, né, não só da mãe, mas também do pai, mas esse vínculo é mais forte com a mãe.
E aí vem também as primeiras sensações e significações do nosso processo de rejeição, onde isso vai nos produzir uma profunda dor, e em nome dessa dor a gente produz uma necessidade de evitação dessa dor, e aí a gente, para poder cumprir, para poder suprir essa necessidade de evitar a dor, a gente começa a estabelecer desejos e pontes de desejos para que o formato final da realidade seja algo que não nos provoque dor. E aí a gente vai então erguer uma realidade, estruturar uma realidade de fuga da dor. É aí que o Cláudio vai falar, por exemplo, que a gente vai estruturar o nosso traço de personalidade ou o nosso caráter. Então, essa fratura, né, o Ruiz fala que essa fratura constitui a pessoa como ser de desejo. Eu vou falar um pouquinho mais na fratura no final dessa parte. A fratura constitui a pessoa como um ser de desejo, né? O que é isso então? Quer dizer que essa sensação de dor, esse rompimento que provoca dor, nos coloca em um empenho de desejo de coisas e de realizações que a gente confunde esse realizar com o que somos, né, e nos coloca num sentido de ser coerente com esse realizar do desejo. Então, essa fratura nos coloca a desejar ser ou acontecer ou ter ou uma realidade específica que não vai mais nos permitir sentir aquela dor, mas como ela é uma dor crônica que está dentro de nós e não se apaga, também a gente começa então a desejar coisas para anestesiar essa dor e para não nos permitir acessar essa dor. Tá? Então, só que ele vai falar que a modalidade do desejo, ela não vem pré-definida. Quando ele fala por um tipo de teologia natural, é como se fosse algo superior que vai definir o que é o nosso desejo. Então não é isso. A gente não vem com uma constituição prévia do desejo como um processo superior que Deus coloca em nós. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está falando então, que não vem previamente definida, ele está falando então que é nosso, que a gente produz. Mas como? Ele vai falar assim, é a própria pessoa invadida pela inalienável dimensão antropológica do desejo que constrói o sentido e o conteúdo do desejo. Então o que é essa dimensão antropológica que constrói o desejo, o sentido e o conteúdo do desejo? E por que então que é uma inalienável dimensão antropológica? Ele está querendo dizer o seguinte, que esse processo da fratura, dessa sensação de rompimento e do desespero, da dor que isso provoca, que hoje, dentro da significação da morte que a gente tem, inconscientemente, esse abandono é associado a uma significação de morte, por causa do conceito da representação, né? Nós estamos falando de representação, da representação que a morte tem para a nossa sociedade. Então, nos joga numa relação direta com a morte, numa significação de que acessar essa dor é como se fosse morrer. E como a gente tem essa significação de evitação da morte, a gente tem que evitar a morte. Então, evita-se também a dor como um processo de evitação da morte e como um processo também de não permissão de sentir dor, que é comum na nossa sociedade, né? A gente tem sempre um discurso da propaganda doriana, né? Que tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre bem, tem que estar sempre alegre. Né? O nosso marketing é todo com pessoas felizes, né? Então a felicidade é um discurso muito forte na nossa sociedade e que a felicidade ela é colocada como um polo oposto à dor. Então quem sente dor não é feliz e quem é feliz não sente dor. Mas isso é uma esquizofrenia da cabeça do ser humano, tá? Não cabe. Mas também esse é outro tema. Então, essa inalienável dimensão antropológica do desejo quer dizer, então, que é inato do ser humano. Então, é um processo inato da psique humana, relativamente natural, no sentido de que a nossa constituição biológica e fisiológica nos coloca nessa produção do desejo. Tá? O desejo é aquilo que nos move, é aquilo que nos movimenta. É importante entender essa dimensão antropológica do desejo, porque, por exemplo, meu
filho vai fazer 9 meses agora, e ele está começando a engatinhar, ele já está rastejando para casa fora e está engatinhando. E eu fico observando ele, como que ele se movimenta. Então o que ele faz? Ele vê algo que ele quer. E aí ele tem um impulso que é o desejo de ir buscar. Então ele já está fazendo esse movimento de rastejar e de engatinhar atrás dos objetos que ele deseja. Então o desejo tem essa função de vida no nosso organismo. A constituição humana é dessa maneira. Então a gente deseja determinado objeto e é o desejo que nos move. E isso começa desde a infância, desde antes do primeiro ano de vida. É isso que o Ruiz está querendo dizer, então, tá? Então essa dimensão antropológica é esse impulso que temos do desejo. O Freud também vai falar isso, ele vai chamar da pulsão de vida. Então é esse impulso que temos do desejo de realização das coisas, de realização da vida. Isso é a dimensão antropológica. Então o desejo é o que nos movimenta. Só que ele vai falar que constrói o sentido e o conteúdo do desejo. O que é esse sentido e conteúdo do desejo, então? A gente tem esse impulso da realização da vida, né, ou esse impulso da realização do contra a morte, né, já que tem esse código binário, né, morte e vida. Então a gente tem esse impulso do contra a morte, esse impulso do evitar a dor, esse impulso de não sentir a dor. E aí, dentro desse impulso, desse desejo de não sentir a dor, a gente pega as sensações que estão acontecendo ao nosso redor, a possibilidade material ao nosso redor, e faz a codificação, junta com isso as lembranças e o acervo de conhecimento dos 3 centros de inteligência, né, racional, emocional e instinto, e também junto com isso, junta as questões do self, do espírito, as questões do self, e toda a união desses 5 elementos vai definir qual é o objeto do nosso desejo, qual é o sentido do nosso desejo, qual é o conteúdo do nosso desejo. E aí vai falar assim, olha, então eu desejo tal coisa, porque é essa tal coisa que vai evitar a sensação da dor, ou que vai me colocar num lugar de felicidade, ou que vai trazer para mim o preenchimento dessa sensação de vazio que temos dentro de nós. Né? Enfim, o desejo realiza alguma coisa nossa. O desejo, ele supre alguma coisa nossa, alguma necessidade nossa, alguma expectativa nesse sentido de, por exemplo, a realização de uma felicidade. Tá? Então, é esse aspecto inato, antropológico, ele vai falar, por exemplo, a expectativa de ser feliz, mapeando o que está acontecendo ao nosso redor, trazendo as experiências dos 3 centros mais do self, e aí esse bolo todo, então, vai descrever para nós aonde que está ao nosso redor aqueles objetos que, realizados, né, que nos faz desejá-los, e que, ao realizá-los, vai cumprir aquela função primordial de satisfação de alguma coisa. Nem que seja a satisfação da evitação da dor. Tá? Então, ele fala, então o sujeito é um ser constituído pelo desejo e instituinte de desejo. Então é isso, né? A gente é constituído pelo desejo, né? Essa história do Uri que eu citei, e ao mesmo tempo é instituinte do desejo por causa disso, porque a gente faz essa apropriação dos sentidos do que está acontecendo, né? Junta com os 3 centros de inteligência, mais o self, e aí institui o que é o desejo, define o que é o desejo, produz o que é o desejo, dá conteúdo para o desejo. Tá? Então, por isso que a gente é, ao mesmo tempo, instituído e instituinte pelo desejo. Se a gente quiser resgatar a sociologia, a gente é estruturado pelo desejo, estruturante do conteúdo do desejo. O Ruiz vai falar, a pessoa se experimenta como um ser de necessidades, que é o que eu estou falando, né? Mas definir o que necessita não está pré-determinado pela natureza, nem por nenhum outro tipo de heteronomia. Ou seja, não está fora do sujeito. É isso que eu estou falando, está dentro. A gente tem uma necessidade, e aí, a partir dessa necessidade, dentro de todo o nosso arcabouço de conhecimento e de memória, né, seja material físico do corpo, ou seja, do self, é que a gente vai, então,
produzir esse desejo, né? Instituir o conteúdo do desejo. A pessoa que é necessariamente um ser de desejo cria, ao mesmo tempo, o seu objeto de desejo. Então a gente dá o conteúdo, cria qual é o objeto de desejo para realizar aquela nossa necessidade, né? Somos um ser de desejo, desejo insaciável que a contingência do mundo não consegue preencher. Nossa sede de plenitude está sempre insatisfeita. Somos impulsionados pelo desejo e coagidos pela insatisfação. Enquanto o desejo nos abre para o horizonte de busca, a insatisfação nos retrai para os limites do possível. Desejando o novo, perambulamos ansiosamente, alargando fronteiras. Bom, então somos um ser de desejo e um ser que produz o objeto do desejo, né? Estruturado pelo desejo, estruturante do desejo, do objeto, do desejo. E aí, esse desejo, ele é insaciável, porque, no final das contas, a gente não consegue preencher. Essa sensação de vazio que vem, essa sensação, ela acontece da fratura. Então, é na fratura que a gente começa a perceber essa sensação de vazio, né? Que é a sensação de que está faltando alguma coisa, como se estivesse faltando uma parte nossa. Uma parte do nosso vazio, que é o vazio que a gente chama de vazio existencial, que não é o vazio fértil é algo importante. Mas o que a gente chama de vazio existencial, que é algo patológico, esse é um dos grandes motivadores, das grandes âncoras da estruturação do nosso caráter e do nosso ego. Tá? Que o nosso ego, ele é um conjunto de respostas rápidas que vai cumprir o desejo de preencher esse vazio. Então, o nosso ego são estratégias de preencher o nosso vazio, esse vazio existencial. Só que esse vazio existencial, ele é típico desse processo da fratura, da queda ôntica ou da queda do paraíso, da fratura humana. A fratura, o ser fraturado, né, significa esse ser que está faltando um pedaço, esse ser que não está completo. E aí, nessa sensação de incompletude, de que falta alguma coisa, a gente produz a sensação de que não tem plenitude, de que não tem paz. Porque a sensação da falta nos retira a paz. E a gente fica sempre numa busca desenfreada de preencher esse vazio. E é isso que está falando sobre os desejos. Então a gente deseja estar sempre preenchendo esse vazio. Só que ele está falando que a gente não consegue preencher esse vazio, porque esse vazio ele está associado a essa dissociação da mãe, a essa ruptura que temos com a mãe, né? E não tem jeito de voltar para lá. Então, e isso é o que produz toda a nossa doença emocional, essa incessante busca infantil de voltar para esse lugar de preenchimento. Por isso que a gente busca tanto no outro esse preenchimento, quando na verdade o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com esse vazio e nós mesmos começar a preencher esse vazio de uma maneira essencial, de uma maneira sincera. Só que tendo consciência que esse vazio jamais será preenchido. E que isso eu vejo isso como um dos grandes aprendizados da espiritualidade. Né? Então o espírito precisa aprender essa dissociação, esse deslocamento. Então é um desejo insaciável, né? Que a gente não consegue preencher através das coisas do mundo. Por isso que o Ruiz fala, desejo insaciável que a contingência do mundo não consegue preencher. Nossa sede de plenitude está sempre insatisfeita, por isso, porque não tem como preencher esse vazio. Esse vazio, ele é insaciável, né? Ele não tem como voltar para dentro da mãe. Né? Então a gente é um ser que se dissociou, é um ser fraturado, é um ser pela metade, é um ser que falta alguma coisa. Por isso que a gente tem essa constante sensação de vazio existencial. E aí, então, somos impulsionados pelo desejo e coagidos pela insatisfação. Então, essa constante insatisfação é que nos motiva a desejar os objetos que vai preencher esse vazio. Então, esse vazio cria uma necessidade de supressão, cria uma necessidade de ser preenchido, cria uma necessidade de que esse lado que está faltando, essa metade da laranja, né, já que usando um clichê, essa parte que está nos faltando, que ela seja preenchida novamente. E como é algo insaciável e a gente vai tentando preencher e não dá conta, muitas vezes a gente quer que o outro faz isso.
e acaba exigindo do outro, que é um grande erro, né? Então somos impulsionados pelo desejo e coagidos pela insatisfação. Essa constante satisfação vai sempre produzindo os desejos, e aí os desejos vai fazendo esse mapeamento do ambiente, né, junto com as sensações, para poder pegar dentro de todo o nosso aspecto de conhecimento e lembrança, para poder selecionar o que atende de uma maneira simbólica, né, de uma maneira, pelo menos em nível de significação, esse preenchimento. Então a gente está sempre em busca desse preenchimento. Só que como ele não tem como acontecer, a gente entra no processo de se enganar que está sendo preenchido. Por isso que às vezes vai falar assim, não, estou feliz, minha vida está tudo bem, as coisas estão tudo boas, está tranquilo. Né? Por isso que eu escuto tanto essa frase, está tranquilo. Né? Esse está tranquilo, estou bem, legal, é uma tentativa de preencher esse vazio. Só que uma tentativa que não é real, ela é falsa. Cria uma falsa sensação de preenchimento. Só que como não preenche, aí a gente continua atrás dos desejos para poder criar objetos de satisfação e a psique humana trabalha desse jeito a vida inteira. A gente sempre criando desejos. Por isso que às vezes a gente elege um objeto, né? Os homens adoram carros para falar que depois do carro a vida vai ficar bem melhor. Aí adquire aquele carro tão sonhado, continua em satisfação. Aí quer outro carro e aí vai fazendo esse movimento, né? Então, enquanto o desejo nos abre para horizontes de busca, a insatisfação nos retrai para os limites do possível. Então é isso, né? O desejo vai fazendo a gente abrir essa busca do preenchimento, essa busca desenfreada do preenchimento. Só que a realização nos causa frustração, porque não é possível, não tem como preencher. Então a gente fica um ser que se frustra muito porque não tem como fazer esse preenchimento desse vazio existencial. E aí, o que a gente faz então para poder consolidar todo esse movimento, né? Porque aí a gente precisa colocar então isso tudo, né? Essa realização do desejo como um aspecto de preenchimento, que se a gente ter determinados objetos do desejo, vai ter esse preenchimento e tal, a gente tem que pegar isso tudo e transformar então numa imagem. Né? E quando eu estou falando assim, transformar em uma imagem, eu estou falando então transformar em uma representação de realidade, que vai ser uma representação de preenchimento do vazio. Então aí a gente tem que dar então para todo esse aspecto, né? O que acontece? A gente mapeou o que está acontecendo aqui, aí o desejo falou, olha, para isso aqui eu preciso de desses e desses objetos de preenchimento. Aí eu vou dentro do acervo de conhecimento e falo, olha, tem essa e essa possibilidade. Então eu vou pegar esses e esses objetos para preencher. Ok, isso por si só ainda não produziu a realidade. A gente tem que pegar isso tudo e colocar numa imagem lógica. E isso acontece no centro racional. Então a gente tem que dar uma racionalidade para isso tudo que está acontecendo. Aí a gente então tem que racionalizar o desejo. Tem que explicar isso tudo que está acontecendo. Tem que colocar todo esse movimento em uma imagem lógica, ou seja, em uma imagem que tem sentido e que seja compreensível para nós e que tenha minimamente uma compreensão social. Que aí a gente vai na sociologia. Se não tiver uma compreensão social, não é possível, porque isso vai nos colocar na marginalização e a gente é um ser social que precisa viver em sociedade e não dá conta da marginalização. Então a gente tem que dar um sentido lógico, impregnar o desejo de uma racionalidade que vai ter uma base social, mas ao mesmo tempo vai preencher as condições colocadas pelos nossos centros, tá? Pela nossa necessidade e pelos os nossos centros de inteligência. E aí o Ruiz fala, então, a própria realidade está impregnada de modo irremissível pela dimensão desejante. Consequentemente, a existência e o funcionamento da racionalidade estão mediatizados pelo poder do imaginário, tanto pessoal quanto social, né, que é isso que eu estou falando. Então, a racionalidade está impregnada de modo irremissível pela dimensão desejante. É esse movimento, né? Eu tenho, então, essa dimensão desejante do preenchimento do vazio, né? de alcançar essa plenitude, só que eu preciso dar para isso uma roupagem, uma maquiagem lógica. Então, quando eu estou falando maquiagem lógica, eu estou falando racional. Quando eu falo racional, eu estou falando de uma lógica de sentido do que está acontecendo. E aí, dentro da estrutura da racionalidade na nossa sociedade hoje, é uma lógica de causa e efeito.
É uma compreensão dentro de uma estruturação lógica de causa e efeito. Tá? Por isso, então, que a dimensão desejante ela está dentro da própria realidade, ou a realidade é produzida pela dimensão desejante. Ou seja, então, no final das contas, toda essa representação que nós temos da realidade, ela é produzida pelo desejo. Aí vocês vão entendendo por que as realidades são tão diferentes umas das outras. E aí vocês podem perceber por que a nossa realidade, no final das contas, ela não é real e ela está dissociada da nossa essência. A nossa essência, ela está fraturada. Ela percebe a dissociação, ela percebe a dor e ela percebe que somos um ser que está fragmentado. Só que a gente não aceita isso e a gente tenta preencher, a nossa psique tenta preencher esse vazio, na verdade o nosso ego, dentro da psique, tenta preencher esse vazio para não acessar mais essa dor. E aí produz uma realidade de que o vazio está preenchido. Não é real, mas para nós é a nossa própria realidade, é o que nós temos de mais real no mundo. E aí, para nós começa a ser tão real que a gente começa a colocar como um fato inquestionável. Tá claro isso, pessoal? Por isso que tem uma diferença muito grande do que é a nossa essência e a realidade da nossa essência, dessa realidade representativa, da representação que temos da realidade. Porque essa representação da realidade, ela é uma produção do nosso desejo, e do nosso desejo de preenchimento dessa falta, desse vazio. Então, o que temos enquanto arcabouço de realidade é só uma tentativa de satisfação do desejo, uma imagem que para nós, que a produção dessa imagem que está na nossa frente, de alguma maneira, ela preenche o desejo, só que não é real. Ela não é um preenchimento real, é um preenchimento no sentido que pelo menos anestesia e não nos permite acessar que temos a falta. É claro que vai ter várias incoerências nessa imagem, que toda hora vai dar um sinal para a gente de que essa imagem não é verdadeira e de que o vazio não está preenchido. Né? Aí, é aquilo que eu falei, o corpo responde, né? Vem uma doença, vem sempre alguma coisa e nos dá um sinal. Só que a gente vai anestesiando, tentando fazer que essa representação da realidade que a gente tem, ela é cada vez mais real e cada vez preenche mais esse lugar. Mas isso não é real. Tá? Por isso que a gente tem tanto apego à nossa verdade e tem dificuldade de falar que não é desse jeito. Porque a gente estruturou isso de uma maneira muito detalhada dentro do nosso ego para poder nos dar essa sensação de preenchimento. E quando a gente fala assim, opa, não é bem da maneira como eu estou colocando, a gente está começando a assumir que não está preenchido. E aí a gente tem uma dificuldade de aceitar esse não preenchimento. Por isso que a gente tem tanto esse apego a essa nossa realidade. Né? E aí ele fala que, consequentemente, a existência e o funcionamento da racionalidade estão mediatizados pelo poder do imaginário pessoal e social, né? Que é esse aspecto do social e esse aspecto subjetivo nosso. Né? Sempre lembrando que essa representação final ela tem um aspecto social, que é esse imaginário social. Tá? Então, o que temos de imagem da nossa realidade, no final das contas, ela é essa racionalização do desejo colocada como algo permitido para nós, alcançável e que preenche o nosso vazio. Por isso que é sempre uma grande enganação. E aí o processo terapêutico é justamente dar-se conta desse movimento de produção de uma realidade que não é real, que é uma realidade de fuga da dor, e poder acessar cada vez mais a presença dessa dor e a realidade dessa dor. O processo terapêutico é basicamente para isso. Por isso que às vezes muita gente foge da terapia, né? Porque vai fazer entrar em contato com a dor. Às vezes algumas pessoas chegam e falam assim, eu queria fazer um processo terapêutico, mas que não doesse. Aí é continuar no auto-engano. Né? Essa realidade que a gente produz de fuga da dor, né? dessa racionalização do desejo, que encobre inclusive que é o desejo, não assume que é o desejo, ela é enganosa. E a gente tem que sair do auto-engano, tem que entrar de fato, se aproximar dessa compreensão da essência e acabar com esse engano. E aí olha o que o Ruiz fala, que interessante. Desejamos ser felizes, realizar-nos, ser queridos.
estabelecemos valores que esperamos que culminem nossas expectativas. Optamos com o objetivo de conseguir metas que preencham nossos desejos. É exatamente isso que eu estou falando, né? Isso são maneiras de preencher esse vazio. Mas cada meta adquirida situa-nos frente a um novo limite, porque essa meta ela não era real. E aí quando a gente percebe que ela não preencheu aquilo que a gente achava que ia preencher, aí a gente estabelece uma outra meta. Cada desejo realizado nos encrava na dura realidade da insatisfação. Nada consegue preencher nossa sede de desejo. Se porventura tivéssemos a possibilidade de negar nossa dimensão desejante, nos descobriríamos apáticos, inertes e sem estímulos para viver. Que é o que eu falei do Uri, né? Que se então não fosse esse aspecto do desejo, a gente não tinha movimento, não tinha vida. Por isso que o Freud vai chamar como pulso de vida, como uma pulsão de vida, e nos estudos do Oriente, eles vão tratar como sendo a Kundalini. Então, e de onde vêm esses desejos que eu já falei, né? E o desejo como algo tão importante que vai nos propiciar e nos proporcionar a própria vida, né? O Ruiz fala que o desejo estabelece as pontes dos sentidos. A inquietante vivência da fratura impulsiona a pessoa de modo inexorável a sofrer como algo instigante e doloroso a perda da unidade, que na harmonia natural a identificava com o mundo. Então, essa fratura, essa queda ôntica, né, traz esse sofrimento, traz essa dor muito grande, que é essa perda da unidade, essa perda da conexão. Eu não diria nem com a mãe, mas uma conexão que eu diria assim, divina. Né? Por isso que o Cláudio vai chamar de queda do paraíso, que é o cair do céu. É como se perdesse a conexão divina, né? Que fazia a gente identificar com o mundo, né? Essa conexão, esse preenchimento. Então, nessa conexão divina, a gente tinha o preenchimento. E aí a gente perde a gente sofre essa queda, e aí a gente perde isso. Por que eu prefiro chamar de uma conexão divina? Porque aí entra dentro do processo espiritual para mim. Porque aí a gente então vem sofrer esse rompimento para aprender de novo a conectar com o divino. E aí o espírito vai evoluir nesse aprendizado da conexão com o divino. E então, o que é o estágio último que a gente tem que aprender enquanto ser humano, mas um ser espiritualizado? A essa reconexão com a unidade, a essa reconexão com o divino. Então a gente tem uma experiência de unidade no ventre materno, que dentro de toda a mágica, né, toda a beleza, toda a magia que é a gestação de uma vida. Então ali aquela vida ela está integrada, ela está num sentido de unicidade com uma intervenção divina, e eu afirmo aqui, gravado, que o homem não concebe vida. Então a concepção de um feto numa mulher é um milagre, não é produção dos homens, o homem não produz vida, o homem não produz, não germina uma semente, o homem não concebe um ser humano, é um milagre. Ou seja, o que é um milagre? É uma intervenção divina, é uma intervenção da força superior. Então aí, como é uma intervenção da força superior, e tem toda essa magia, toda essa beleza em torno da gestação, isso para mim é prova dessa integração, dessa unicidade que a gente tem enquanto ser. E ao fazer o parto, já é o princípio dessa fratura, já é o princípio desse rompimento. E aí, à medida que a gente vai percebendo fora do corpo da mãe, a gente vai percebendo essa cisão, essa queda do paraíso. E aí a gente perde essa conexão divina, a gente perde essa conexão com tudo. E aí a gente vai para a vida. E aí, para mim, isso é o mundo espiritual. Isso é a intervenção divina. A gente vai para a vida para aprender a retomar essa conexão. E aí, aprender a retomar essa conexão por nós mesmos. Aí que é a beleza da evolução do espírito. O espírito aprendendo a se conectar. E à medida que o espírito vai tendo esse aprendizado, quando ele aprende a se conectar e a ser um ser conectado novamente, aí, para mim, é a descrição do céu na Bíblia, que o todo, o uno, né? A onipresença, a onisciência e a onipotência. É a conexão do todo. Então, para mim, a gente tem esse rompimento e essa queda ôntica justamente para o espírito aprender a se conectar de novo para depois alcançar aquele estágio do céu.
tem nos estudos espirituais, se fala que a gente volta para o mesmo lugar de onde a gente veio, né? Então a gente vem dessa conexão, dessa unicidade, perde ela, faz o movimento de aprendizado dela de novo, para poder chegar nela de novo. E aí a gente vai fazendo ciclos até conseguir aprender de vez e ter um aprendizado pleno de como isso acontece. Aí alcança essa frequência superior que é descrita na Bíblia como sendo o céu. E aí o Ruiz continua aqui, né? A pessoa sofre conscientemente, e em muitos casos de modo trágico, a fenda abismal que o separa, né? Essa cisão, né? Então essa cisão traz muito sofrimento, que é o que eu vinha falando. Agora, ambos estão unidos exclusivamente pela ponte do desejo,